Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pessoal. Hoje, nós vamos continuar falando ali do capítulo de 1 Coríntios 6, os versículos 9 e 10, que fala quem vai herdar, quem não vai herdar, aliás, o reino de Deus, nós falamos aí dos fornicários, e dos idólatras, E aí ficou para esse vídeo a continuidade, mas acho que esse vídeo também eu não vou conseguir fazer tudo. Eu vou ter que fazer mais vídeos, porque os tópicos são bem abrangentes, pessoal. Então agora nós vamos falar do terceiro tópico, que é os adúlteros. Pra gente falar dos adúlteros, pessoal, a gente primeiro tem que entender na Bíblia o que é o adultério. E para entender o que é o adultério, a gente tem que entender primeiro o que é o casamento. Por quê? Porque o adultério é a quebra do voto do casamento, de certa forma, tá? E então, para a gente entender quem são os adúlteros, a gente vai ter que entender o que é adultério, E também vamos ter que entender o que é o casamento. Tá. Então vamos começar o passo a passo. Primeiro, vamos entender que na Bíblia existe uma lei, de Deus sobre o que é casamento e o que são casamentos ilícitos, A Bíblia ela fala, na lei ali, o que é casamento, Um homem, ele se desposa de uma mulher, que é o casamento que nós vemos hoje em dia, Hoje em dia nós vemos um homem, melhor dizendo, vamos falar bem claro, pessoal. O assunto é polêmico, mas vamos ser bem sinceros, O casamento de hoje em dia não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Não tem nada a ver com a Bíblia. Para começar, na Bíblia, o casamento era um patriarcado ou patrimônio, ou seja, patris, pai ou homem, no caso, certo? Mônio vem da palavra grega que significa missão ou propósito, Então assim, o casamento antigamente era um propósito do homem, certo? O homem tinha uma missão e tudo rodava em torno dessa missão. Hoje em dia é o matrimônio, Matrimônio, ou seja, a gente está debaixo da missão da mulher. Essa é a realidade. Biblicamente não existe isso. Biblicamente o homem é o cabeça, Mas infelizmente nós vivemos numa suposta, civilização judaico-cristã, que não tem nada de judaico-cristã, a começar as tais religiões cristãs, não tem nada de judaico-cristã. Tudo é greco-romana cristã, na verdade, tanto a religião, quanto a sociedade em que vivemos. Por exemplo, então vamos falar do casamento bíblico. O casamento bíblico era o que? O homem, o cabeça, se juntava com uma mulher e formava uma família. Ponto. Só que na Bíblia o homem ele podia se juntar com uma, duas, três ou mais mulheres, Nós vemos casos de pessoas que tinham, como Davi, 8 mulheres, 8 esposas contadas, tá? Fora outras, Então assim, vamos focar no que é o casamento bíblico. O casamento bíblico ele se dá em três situações. Vamos falar assim, 3 situações, Uma, um homem se casa com uma mulher, um homem solteiro se casa com uma mulher, ou mais de uma, tá?
esse casamento com uma mulher, onde a mulher é a esposa, né? Geralmente era uma mulher virgem, o cara se casava de acordo com o pai e a mãe, falava com o pai e a mãe da moça, formava ali um compromisso, tal, aí tinha todo um preparativo, depois de certo tempo eles finalizavam, né, o casamento e já podiam morar junto, ter relações e etc, né? Existia o casamento chamado concubinato, que é o segundo, que é o que? Era uma moça também virgem, né? Que ela não tinha família, então ela era serva ou algo assim, né? E ela se casava com esse cara, né? E ela era concubina, ela não era uma esposa. Por quê? Porque não tinha família, não tinha uma exigência, então ela era tratada igual às esposas, porém ela era uma concubina, mas ela tinha que ter requisitos, ela tinha que ser uma moça casta, virgem, etc, etc, né? E existe o casamento, né, que é a lei do levirato, né, que fala, né, que uma mulher, né, que se casou com um homem, e aí o marido dela vinha a falecer, ela não tem filho com esse homem, e para ela não perder os bens do marido, ela casa com o irmão ou primo mais próximo, o parente mais próximo desse homem, né, mesmo ele sendo já casado ou não, ele tinha obrigação de se casar, né? E aí ele assumia essa mulher. O primeiro filho que nascesse não era dele, era do falecido, e esse filho herdaria tudo que era do falecido, né? Então, e ele levaria também o nome do falecido, né? Então, assim, gente, esse é o casamento bíblico, né? Então, para a gente entender, quando uma mulher que estava dentro dessas situações de casamento, né, e ela se deitava com outro homem, ela era adúltera, certo? Outra coisa também a se falar, geralmente quando se fala de adultério na Bíblia, sempre tem uma mulher casada ou comprometida, tá? Ou casada ou comprometida, tá? Por quê? Mas nem sempre, aliás, nem sempre tem um homem casado no meio, né? Por quê? Porque Deus trata homem e mulher de maneiras totalmente diferentes. Então você tem que entender que esse negócio de igualdade, de direitos iguais, é uma coisa vinda da feitiçaria, tá? Da feitiçaria. Se você é uma mulher e você acha que você tem os mesmos direitos que o seu marido ou que qualquer outro homem, você está incorrendo no pecado de feitiçaria. Por quê? Porque a rebeldia, ela é feitiçaria. Está escrito na palavra, né? Então, assim, Deus não trata a mulher como homem e não trata o homem como mulher. Cada um tem um papel, cada um tem um tratamento, cada um tem suas obrigações. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, um homem casado, se ele dormir com uma mulher solteira fora do casamento, ele não é adúltero. Entende o que eu estou falando? Ele não é adúltero. Por que ele não é adúltero? Porque, segundo a lei de Deus, ele só é adúltero se ele se deitar com uma mulher que é mulher de outro homem. Então, assim, se ele se deita com uma mulher que não é casado com ele, né? Ele sendo casado, ele entra na fornicação, ou ele é um fornicador, que também não herda o reino de Deus. E como ele conserta esse pecado? Ele se casa com essa mulher, e aí ele vem a ter duas esposas. Então não entra dentro do pecado de adultério, tá bom? Entra em outro pecado. Agora, se esse homem se deitar com uma outra mulher que não é a dele e é casada com outro homem, aí ele é adúltero,
Você entende? Toda vez que tem adultério na Bíblia, né, tem uma mulher casada no meio. Entende? Outro sim. O homem também ele comete adultério em outras situações. Por exemplo, ele sendo casado, ele se divorciar da sua esposa porque ele quer casar com outra. Seja porque ela a mulher envelheceu, ou seja porque eles não estão se dando bem, ou qualquer motivo, ou porque ele se apaixonou por outra, não tem condições de manter duas esposas, e aí ele vai simplesmente se separa, né? E aí com a separação ele vai e se casa com a outra que ele se apaixonou. Aí ele é adúltero. Por que ele é adúltero? Porque a mulher dele não pecou contra ele. E a única situação em que ele poderia se separar era que se essa mulher dele tivesse o traído. Que na verdade não seria nem a separação em si, porque ele daria a carta de divórcio, mas ela seria uma adúltera e ela seria condenada. Então ela morreria junto com o homem que teve relações com ela. Então no caso, qual que é a vontade de Deus no caso de um homem que é casado e se apaixonou por outra mulher, ou que tem uma mulher que não o agrada, ou porque por algum motivo a mulher não pode ter filhos, ou algo desse tipo, né, que pode acontecer da pessoa querer se divorciar. Qual que é a vontade de Deus? Que se separe? Não. Deus é contra o divórcio. Então a vontade de Deus é que esse homem se case com a segunda esposa, mas continue tratando a primeira esposa da mesma maneira como ele vai tratar a segunda. Ou seja, ele não vai poder fazer diferença. Ele vai ter que pagar a cada uma das esposas sua devida benevolência. E amar as duas esposas de igual maneira. Ele não pode dar mais para uma e menos para outra. Essa é a vontade de Deus. Então, e outra coisa também. Ele também comete adultério porque ele causa o adultério. Porque outro homem vai achar aquela mulher ali que ele não quis bonita, vai querer se casar com ela, e aí ele vai estar gerando pecado no meio do povo, né? Porque por conta dele ter se separado da mulher, né? Ela vai se casar, ela vai ser uma adúltera, o homem que se casar com ela também vai ser um adúltero. Então é triste. E outra, se ela não se casa, ela está condenada a ficar sozinha. Então ele é culpado. Entendeu? Por isso ele comete adultério. Agora, já no caso da mulher, não. A mulher se separou, ela não pode casar mais. Certo? Ela não pode. O homem também. O homem, se ele se separar, ele não pode casar mais. Agora, se ele manter a primeira esposa, ele pode ter até 3. Se você for ver bem, né, o que Paulo fala, né? Ele fala assim: se o homem deseja o episcopado, grande coisa ele deseja, porém duro é, né? Aí ele fala assim: porém digo que o presbítero seja marido de uma única esposa. Não é assim que está escrito? Não é assim que está escrito. Por quê? Porque foi uma tradução que não foi completa, vamos dizer assim, né? Porque se você parar para pensar, a mesma palavra que é usada como uma única mulher aí, né? Ela é usada em outros textos, né? Como primeiro ou primeira, né? Então ali o que Paulo provavelmente está dizendo é que o homem não pode, o homem para ser presbítero ou cargo de liderança dentro de uma religião, né? Ele não pode ser divorciado, ou seja, por mais que ele tenha uma segunda esposa, ele não pode ser divorciado da primeira. Ele tem que ser fiel à primeira e à segunda e à terceira esposa dele, certo? E ele não pode, como muitos aí fazem, né? Minha mulher ficou meio velha, vou me separar e vou casar com uma mais nova e vou continuar aqui liderando essa congregação. Não. Você está indo contra a palavra, me desculpa. Eu me divorciei, mas eu vou casar de novo. Tá errado. Tá errado.
Se você quer liderar, você não pode ser divorciado. É isso que Paulo está dizendo ali, né? E então assim, tá. Por exemplo, a mulher pediu divórcio e se separou. Onde está na Bíblia que a mulher pede divórcio ou dá divórcio? Está errado. O divórcio é um direito do homem. E ainda assim, sobre a questão se houver, né, alguma imoralidade naquela mulher. Não é assim, eu dei o divórcio e pronto. Não, o homem tem direito de dar divórcio se a mulher for imoral, né? Se ela trair, se ela não obedecer uma norma de vestimenta, né? Ela andar aí mostrando tudo pros outros, mandar fotinho de nudes, essas coisas assim, né? Que mais? A mulher, ela não pode. Mas sabe o que é? O meu marido não quis me dar o divórcio, mas eu fui na justiça e o juiz assinou. Tá? Aonde a Bíblia fala que juiz algum tem autoridade sobre casamento? Não existe. Juiz não tem autoridade sobre casamento. Padre, pastor, diácono, presbítero, apóstolo, papa, arcebispo, ninguém tem autoridade sobre o casamento. Nem precisa desses caras para você celebrar o seu casamento. Você não precisa assinar papel nenhum. Você não precisa de estar eu vou casar na igreja, no altar. Não. Casamento é um compromisso selado entre famílias, certo? Pais do noivo, pais da noiva fizeram um compromisso, decidiram como vai ser essa união, entendeu? Teve todo um planejamento e o casal se uniu. Não precisa de Estado, não precisa de juiz, não precisa de líder religioso, não precisa de nada disso. A única coisa que se faz necessária, e não é assim necessária, mas se faz necessário fazer uma festa ou fazer uma comemoração para as pessoas em volta saber, hoje em diante aquela mulher é do fulano. Por quê? Para não haver, né, um pecado de adultério, porque alguém pode cobiçar a sua mulher. Então, a partir do momento que o cara já sabe que a mulher é casada, ele vai, ali eu não posso mais nem olhar, né? Aí a gente incorre lá em Mateus 5:19, aonde Jesus fala, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 19, né? As duas passagens Jesus fala sobre o homem que comete adultério se ele olhar para uma mulher, né? Mas então, se o homem pode ter mais de uma mulher, por que se ele olhar para outra mulher, ele já comete adultério? Ele ali está falando de uma mulher que é casada ou comprometida. Por quê? Porque se fosse falar de uma moça virgem, a palavra seria diferente. Você pode ver que quando fala de Maria, né, quando ela era desposada de José, fala de uma moça virgem. A palavra é uma. Quando você vai falar de moça, de uma moça virgem, até mesmo quando fala do dote da virgem, está falando uma palavra. Quando você tá, uma moça virgem, é uma palavra. A palavra que Jesus fala, ela muitas das vezes ela é usada para mulher. Mulher significa que ela não é mais virgem. Ou seja, ela é casada, viúva, né? Ela pode ser concubina, né? Ou pode ser até mesmo, sei lá, uma meretriz, né? Ela não é mais virgem. Está falando de uma mulher. Antigamente tinha essa distinção, né? Uma moça virgem era menina, uma moça que perdia a virgindade, ela passava a ser mulher, né? Então, né, primeiro a gente tem que saber o que é, né, o adultério. E o adultério é isso aí. Mas o padre falou, o pastor, o presbítero, o apóstolo, não. Saia do pensamento religioso. Saia do pensamento religioso. Volte-se para a palavra, a Bíblia. Leia,
leia, leia, estude, conheça o Deus da Bíblia. Porque se você não agir dessa forma, você está incorrendo num pecado de destruição própria. É como se você fosse um suicida. Você está ali dizendo que você serve um Deus, dizendo que você adora um Deus, mas você nem sabe quem é esse Deus. Ah, mas você tem que entender que tudo isso que você falou aí valia no tempo da lei. Agora nós estamos no tempo da graça. A graça, vou te explicar o que é a graça. A graça é um perdão. É um favor imerecido, um perdão que foi concedido para um pecador. E aí o pecador, a partir do momento que ele recebe esse perdão, ele não pode mais pecar. Ele está zerado. Você pode começar de novo. Tenta ir de novo. Viva sem pecado para você ir morar no reino de Deus, né? Não tem, esse negócio de dispensação aí é uma confusão. É uma confusão. A Bíblia já falava, né? Nos últimos dias nós vamos ter muitos ensinamentos de demônio dentro do povo, né? Dentro do povo de Deus. Então, cara, de ficar com esse pensamento religioso. Começa a ler a palavra, começa a entender o que está escrito lá, né? E aí depois, né? Você vai ter capacidade de entender quem é Deus, né? E de saber como agradá-lo. Um exemplo, Davi, ele tinha 8 esposas e ele não cometeu nenhum ato de pecado por isso. Quando ele mexeu com a mulher de Urias, aí ele foi adúltero, né? Tanto é que quando o profeta vai falar com ele, fala assim: olha, você tinha 8 esposas, fora as concubinas, foi-te acrescentado as mulheres que era de Saul, seu senhor, né? E te deu toda a casa de Israel. E de tudo isso, se você pedisse mais, eu te daria mais. Porque você foi mexer com a dos outros. Pode ler lá. Você acha que se fosse errado o homem ter mais de uma mulher, se o homem fosse igual à mulher em algum sentido na Bíblia, né? E o que servisse para um servia para o outro, Deus ia falar para Davi: eu te daria até mais. Não, Deus falaria: você já está errado. Porque você tem 8, mais tantas. Mas Deus não falou isso. Deus falou: você já tem, cara, eu te dei tudo isso. Por que Deus daria o pecado para alguém? Para pra pensar. Você acha que Deus não tem contato com o pecado? Deus não aceita pecado, tá? Esse negócio de Deus, Deus permitiu por um tempo. Não. Deus não permite o erro. Deus não permite o erro, tá? E outra, Deus não muda, né? Deus não muda. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia fala que Deus é imutável. Se ele é imutável, por que ele escreveria uma lei dizendo que é isso aqui e depois do nada, sabe o que é? Mudei de ideia. Cara, se você acredita nisso, tem certeza que você serve o mesmo Deus que está na Bíblia? Para pensar. Então, quem são os adúlteros? Os adúlteros são homens que se deitam com mulher de outros homens, homens que se divorciam para se casar novamente, né? E mulheres comprometidas que se deitam com outro homem sem exceção, ou que se divorciam, ou que recebem cartas assinadas por juízes, né, para poder se casar novamente. Eu estou falando de uma mentalidade bíblica. Se você é uma pessoa bíblica e que deseja entrar nos padrões bíblicos e servir o Deus da Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Essa modernidadezinha que tem aí hoje, ela não tem parte com Deus. Ela não tem parte com o Criador dos céus e da terra. Não tem.
E se você quer ter parte com ele, você tem que parar de ser religioso e se voltar para a palavra de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento está aí na sua mão, é só você ler. Ah, mas sabe, eu fiz um cursinho de teologia. Para. Vou te falar uma coisa. Na maioria desses cursinhos de teologia, né, eles têm os embleminha dele lá com símbolos ocultistas, símbolos maçônicos. Eles estão se identificando para você. Para! Olha de onde que você está vindo a fonte da sua alimentação. Bíblia não se interpreta. Se o cara está te ensinando a interpretar texto para curvar ele de acordo com o que você quer falar ou o que você quer viver, eu vou decidir, eu vou curvar esse textinho aqui e vai se encaixar. Não, tá errado. Vou alargar um pouquinho aqui para me caber dentro. Não, é estreito. Você tem que mudar e não mudar a palavra. Tá bom, pessoal? É isso aí, né? Vamos deixar o vídeo por aqui que ele já tá bem longo, né? Mas não se preocupem, mais vídeos virão. Até a próxima.